Obrigado por estarem aqui uma vez mais a compartilhar esta sessão comigo, a compartilhar este estudo comigo. Eu quero agradecer ao Luís pelo convite que me fez. E também tenho algo muito importante para vos dizer. O tema que hoje vai ser aqui falado é um tema muito delicado, é um tema de bastantes horas de estudo e poucas horas de descanso, mas valeu a pena e vale a pena, sempre e quando seja para ajudar outras pessoas. É um estudo que todos nós devíamos ter um pouquinho conhecimento deste problema. Eu sei que aqui nesta sala estão pessoas que têm família com certos sintomas destes e há outras pessoas também que será muito importante estarem com muita atenção porque pode vir ser um alerta na vida deles, um alerta para que eles vayam ao médico e que peçam análises, exames, porque não há consequências, há realmente que a ocasião, os sintomas são muito claros e pode haver realmente um caso igual. Obrigada a todos, eu vou dar agora início à sessão, espero que gostem, espero que os seja útil. Quem quiser tomar apontamentos, está na hora de correr e buscar uma caneta e um papel, porque vai ser de bastante informação. E a ver como, estou um pouquinho nervosa, mas a ver como é que as coisas vão sair. Parece que é sempre a primeira vez que uma pessoa entra em sala e sempre passa isto, não é? Eu vou compartilhar a pantalha e vamos dar início. Luís, eu vou minimizar. Pronto, eu minimizei vocês todos, desculpem lá, mas eu tive que minimizar, senão não vejo o que vou fazer. E então o tema que hoje vai ser aqui apresentado é sobre um enfisema pulmonar. Como todos sabem, nós temos vários órgãos no nosso corpo e cada órgão tem uma função. Hoje o tema que vou falar fala sobre os pulmões, mas também fala um pouquinho dos restantes pulmões que temos e a função de cada um. O enfisema pulmonar é uma doença que, com a continuação do tempo e se agrava, traz consequências fatais, é gravíssimo. Se a pessoa não tem cuidado, se a pessoa está porque deixa andar, isto já passará, não se cuida. A princípio não nos damos de conta, mas depois cada vez será pior. Como vemos, no mundo há 65 milhões de pessoas que sofrem desta doença, por isso não será só uma, nem duas, nem três, serão bastantes, são 65 milhões no mundo. Antes de passar ao estudo, espera aí. Antes de passar à seguinte diapositiva, eu queria dar-vos uma explicação primeiro do que é o nosso sistema respiratório. Isto tem a ver com o enfisema pulmonar. A informação é toda sobre isso, mas primeiro deveríamos conhecer um pouquinho como funciona o nosso sistema respiratório. Por isso eu dizia que se vocês quiserem tomar apontamentos, será com todo o gosto que aqui estou para informar e é bom sabermos como funciona o nosso organismo. Então, começamos exatamente pela nossa respiração. Mesmo que nós
pensemos que os nossos pulmões são os que não sofrem totalmente, não é? Porque muitas vezes sofremos de dor nas pernas, nas mãos, na cabeça e queixamos-nos bastante e claro são dores que nos afetam e que nós dizemos, ai meu Deus, se isto fosse em outro sítio se calhar não me doía tanto, mas se nós formos a ver bem o processo da respiração no nosso organismo, o processo dos pulmões que nós temos, o trabalhar dos nossos pulmões, é o órgão com mais exposição a graves problemas e a graves doenças. Como vemos, os nossos pulmões têm um processo pelo qual faz a troca que é realizada de gases a nível celular e do organismo. Quando nós inspiramos, estamos a meter dentro dos nossos pulmões o O2, que é o oxigênio, embora o nosso oxigênio vai cheio de partículas de contaminação, mas mais adiante já vamos falar sobre isso. E depois expiramos que sai exatamente o CO2, que é o dióxido de carbono. A respiração é fundamental e tem uma função de incorporar o organismo e o oxigênio em todas as células que necessitam para executar os seus processos metabólicos e permitir renovar outra vez o CO2 para o exterior. Vemos o que é o sistema respiratório. Aqui esta fotografia mostra-nos mais ou menos, um pouquinho mais detalhada, qual é o nosso sistema respiratório. Vemos que temos veias pulmonares, artérias, brônquios, a traqueia, o esófago, a laringe, vemos que temos faringe, cavidades nasais e vemos também que temos as ramas das veias, das artérias pulmonares e, muito importante, os alvéolos ou os alveolos, não sei como se pronuncia em português, aqui é alvéolos. E estes são a parte principal dos nossos pulmões porque estão cobertos por uma rede capilar. Essa rede capilar é exatamente o oxigênio que entra e o dióxido de carbono que sai. Está composto por cavidades nasais, por faringes, como já vimos. Temos a parte condutora da traqueia, os brônquios, os bronquiolos, os pulmões e os alvéolos pulmonares, que é a parte da troca do ar, dos gases. Começamos então pela cavidade nasal. É uma estrutura onde o ar entra e é aquecido, filtrado e umedecido. Apresenta um par de orifícios chamados narinas ou sepulturas nasais, coberto por uma série de pelos que é o filtro. Há pessoas que têm mais, outras pessoas que têm menos, mas é essa série de pelos que vai filtrar a poeira ou certa contaminação que se agarra aos pelinhos. Assim como também temos a mucosa nasal, que a cobre, sobretudo umidifica o ar. Os seios paranasais, ou o seio paranasal, não é só um, é composto por vários. Temos os seios paranasais, os seios faciais, ou seios parinasais. Estes são pequenos espaços preenchidos pelo ar, que estão localizados no interior dos ossos do crânio e da nossa cara, da face da nossa cara, e estes comunicam-se com a cavidade nasal. A inflamação dos seios paranasais é chamada de sinusite, por isso nós temos um conjunto de orifícios nos ossos da face que estão sempre a pares. A função deles é exatamente aquecer o ar antes de entrar na traqueia. Eles também retêm substâncias estranhas, como já falamos anteriormente, e através da mucosa ciliada e a sua produção é o moco. A inflamação e às vezes infecção, que muitas vezes nós temos e não sabemos o porquê, é conhecida como sinusite.
Temos também aqui uma pequena explicação sobre o que é a faringe. É um órgão comum entre o sistema digestivo e o sistema respiratório. É usado para passar o ar e a comida. A laringe, eu aqui pus laringe 1, porque é a mesma laringe, é a laringe 1 que eu pus porque é só uma parte da informação, mas já vemos depois a segunda parte, porque tem muita mais informação que aquilo que parece. A laringe está localizada abaixo da faringe, a sua função é ceder o ar, bem como proteger a traqueia de alimentos. Por isso, muitas vezes, nós nos engasgamos, nos atragantamos e às vezes dizemos, valha-me Deus, isto foi pelo canal errado. Sim, é verdade, foi para a traqueia. Por isso, daí vem quando nós nos atragantamos, quando nos falta o ar, queremos respirar e não podemos. Também tem uma função da fonação, da fala. Vamos ver a seguir. A laringe é formada pelas seguintes estruturas: epiglote, que são uma cartilagem em forma de folha. A sua função é fechar a glote durante a deglutição, ou glotis, como queiram ou como entendam melhor. Ela é responsável pelo fechamento da laringe. Também se encontram aí as nossas cordas vocais, que são uma série de lâminas que vibram com o ar e produz o som da nossa voz. Em termos médicos, chama-se a área da maçã de Adão, porque é exatamente mais ou menos aonde se encontram as lâminas que vibram e nos dá o som da nossa voz. Traqueia é um conduto localizado entre a laringe e a sua origem, que tem a ver com, daí vai direta aos brônquios. A sua origem dos brônquios são de 12 a 15 centímetros de altura e formado por 16 a 20 cartílagos em forma de anel e unidos entre eles. Tem uma bifurcação formada pelos brônquios e cada um abre o passo para um dos pulmões, que é a entrada do oxigênio, e também está coberto por uma mucosa ciliada, a que se encarga de produzir o moco. E, em geral, quando expulsamos esta mucosidade, é sempre formado através da tosse. Brônquios. É uma ramificação, como podemos ver na fotografia aqui ao lado, que se encontra ao final da traqueia, dividindo-se em duas porções. Tem a direita e tem a esquerda. É formado pelo mesmo tipo de tecido que a traqueia, exatamente o mesmo, forma como uma árvore e dessa árvore saem os brônquios principais, os brônquios lobulares, os bronquiolos e bronquiolos terminais. Falamos agora um pouquinho de bronquiolos. Eles são a continuação dos brônquios. A razão disso é quando nós nos constipamos e ficamos muito constipados e nos dá a tosse, e pessoas que sofrem de asma, os primeiros que vão sofrer são os brônquios, porque enchem-se exatamente de uma espuma muito branquinha e muito espessa, e essa espuma não deixa que os alvéolos façam a transferência do nosso oxigênio, do nosso dióxido de carbono, e daí provoca com que eles comecem a deteriorar-se e a ter mais problemas. Eles ligam os brônquios com os alvéolos pulmonares. Eles são as ramificações mais finas que podemos ver à saída dos brônquios e terminam assim em algumas pequenas dilatações chamadas alvéolos pulmonares. Falemos também de um órgão muito importante no nosso organismo. É o mais importante de eles todos, porque através dos pulmões é de onde podemos filtrar bem, é o órgão que mais sofre
porque através dele é por onde passa todo o oxigênio, através dele pode vir graves problemas e nós não nos damos de conta, mas é o órgão que mais sofre no nosso organismo. Eles são 2 sacos macios e são muito esponjosos e dilatáveis, em forma de cone troncado, onde a base repousa sobre um músculo forte chamado diafragma. Também é formado por um conjunto de bronquiolos e alvéolos pulmonares, que são a unidade fundamental do pulmão. Os nossos pulmões estão exatamente cobertos de alvéolos, daí vem a parte deles serem esponjosos. Eles medem cerca de 26 centímetros de altura por 15 de largura e têm uma capacidade de volume de 1.600 centímetros cúbicos. Os bronquiolos são a continuação dos brônquios. Eles ligam os brônquios com os alvéolos pulmonares. Eles são as ramificações... Desculpem que eu acho que voltei para trás. Exatamente, desculpem, eu voltei para trás porque me enganei aqui no botão. Falemos dos alvéolos. Estes saquinhos estão rodeados de uma rede de capilares, integrando assim a circulação pulmonar. Na fotografia do lado direito vemos a rede capilar, é exatamente a parte vermelha, que é o que leva o oxígeno para nós, e a parte azul, que é o que expira o dióxido de carbono. Aqui vemos mais ou menos como funciona um alvéolo. Aqui vemos como há uma troca de gases. Quando nós expiramos o O2, que é o oxígeno, que vem acompanhado por impurezas, contaminação, que vai direto aos pulmões. E os alvéolos, em forma de gases, dentro do trabalho que eles têm que fazer, fazem a transformação do O2 com o CO2 dos gases. Se inspira oxigênio e se expira dióxido de carbono. A função dos alvéolos, depois da troca, é mandar o oxigênio puro ao sangue, que em seguida vai ao coração. Isto tudo é feito por enzimas também, e este se encarga de transportá-lo por todo o nosso organismo. O coração, depois de receber o oxigênio puro, tem um trabalho fundamental de transportar esse oxigênio a todos os nossos órgãos que temos no nosso organismo. E quando volta outra vez ao coração, já nós temos que estar a inspirar novamente para poder estar sempre na mesma posição, na mesma rotação. Enquanto o oxígeno dá a volta ao nosso organismo, nós já estamos a expirar e a inspirar de novo. Quando inspiramos, claro, estamos a deitar fora o dióxido de carbono e todas as impurezas que os pulmões separaram do oxigênio. Mais uma vez vemos a troca de gases entre os alvéolos e os capilares. Aqui vemos de novo o transporte do oxigênio no nosso sangue, como se transforma. E aqui falamos um pouquinho do que os nossos pulmões são mais afetados. De tudo isto aqui deixa um pouquinho de cada problema que os nossos pulmões têm que aguentar, não é? Eles são muito frágeis, mesmo nós pensamos que não, mas eles são frágeis. Se não os cuidarmos, pode ser a nossa morte. Através deles podemos apanhar uma gripe, uma faringite, uma laringite, bronquite, pulmonia ou pneumonia, são parecidas, mas não são iguais. Enfisema pulmonar, temos o câncer de pulmão e a tuberculose. Destas doenças vamos mais ou menos mais à frente um pouquinho de informação de cada uma. Começamos pela pneumonia e pneumonia.
A infecção dos pulmões geralmente é desencadeada por um vírus ou por uma bactéria. Temos bactérias boas e temos bactérias más. Em geral, quando as boas não conseguem lutar contra as más, em geral, é quando ou que estamos com as nossas defesas mais baixas, apanhamos mais viroses. Há uma inflamação no tecido pulmonar e há líquidos nos alvéolos, precisamente a pneumonia ou a pneumonia se transforma, os alvéolos transformam-se e llenam-se, enchem-se de líquido. E esse líquido muitas vezes se transforma em pus. Os sintomas são a tosse úmida, febre, que não diminui, catarro, ensanguentado, frio, uma pele azulada e uma respiração instável. A tuberculose. Hoje em dia já não ouvimos falar muito da tuberculose, há casos disso, mas já está a medicina muito avançada, já é a medicação mais forte, já há outros meios e também já temos uma suplementação de vitaminas que nos ajuda a combater e a ajudar a fortalecer o nosso organismo para não corrermos estes riscos. Mas quando eu era criança, com a idade de 2 anos, o meu pai morreu precisamente por tuberculose. Quando foi detectada a tuberculose, já estava em último grau, porque já sangrava da boca, e antigamente havia que punham as pessoas doentes de tuberculose ingressadas num hospital, num sanatório, longe da família, para que não houvesse contágio. Nessa altura, eles davam os medicamentos não para curar, mas para atenuar, para que não fosse mais, não avançasse mais, mas esses medicamentos são à base de corticoides, o que faz com que o nosso organismo se inche. Nós pensamos que é gordura, mas não é gordura, é inchaço. Mas, por outro lado, também davam uma alimentação, antigamente não havia uma alimentação muito boa, mas sim, as coisas que se comiam cruas ou naturais tinham mais vitaminas que hoje em dia. Por exemplo, ao meu pai davam muita cebola crua, ele comia muita cebola crua, é o principal para ajudar o sangue, para limpar o sangue. Davam muito tomate cru e muita cenoura. Porque a cenoura? A cenoura tem uma grande parte de vitamina que é boa para o nosso organismo, mas também porque derivado aos medicamentos o meu pai começou a ficar sem visão. E por isso os médicos receitavam muita cenoura. A tuberculose é causada por uma bactéria que se chama Mycobacterium. A tuberculose é provocada e tem uma destruição progressiva do tecido pulmonar, como podemos ver. Os sintomas são gripe persistente, febre moderada, suor de noite, muita fadiga, muito cansaço, tosse e dor no peito. Temos fleuma ensanguentada ou pus, como eu acabei de referir, e pode ser fatal. Agora falamos um pouquinho do câncer de pulmão ou do cancro do pulmão, que é, neste caso, a pior doença que está a existir, porque está em partes iguais atingindo a homens e a mulheres. Derivado a que estamos a viver num meio de uma globalização contaminada, industrial, muita indústria, muita contaminação, pessoas, tanto o homem como a mulher, pessoas que hoje em dia fumam muito, são demasiado fumadores, e também pessoas que, derivado aos seus trabalhos, porque não têm outros, têm que estar sujeitos aos seus trabalhos, estão exatamente em contacto com químicos, com agentes químicos. Assim como um deles, que se chama amianto. Se quiserem saber mais informação, vão à internet para saberem mais informação, que está muito reduzido. Este é utilizado nas grandes indústrias da construção e da indústria automóvel, entre muitas outras, entre indústrias de sapatos, de tubarias, etc.
Este químico foi descoberto na Segunda Guerra Mundial. Temos também o radon, que é um químico gaseoso que procede de uma corrente de desintegração do urânio, que quando está em contacto com o solo, e no solo sempre há potássio, os dois formam um gás muito prejudicial à nossa saúde. Também pode vir por herança ou idade, e este tipo de câncer é um dos cânceres que provoca metastases nos ossos e no cérebro. Por isso, por aqui veem que como os nossos pulmões sofrem quando temos um destes problemas. E falemos agora de enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar, como podemos ver minimamente na imagem, são estes balõezinhos que se enchem de ar e purificam e devolvem o ar de novo, não é? E quando há uma deficiência, pode haver uma deficiência das enzimas ou uma deficiência de uma proteína, e quando há uma deficiência dessas, pois as enzimas não aguentam e começam a ficar destruídas e a proteína não consegue aguentar o problema que elas estão a causar, e daí estende-se pelo órgão todo do pulmão, obrigando a que as bolsas dilatem de tal forma que não deixam entrar mais ar para renová-lo, senão ficar o ar velho dentro das bolsinhas, dos balões, e por isso, quando chega a uma certa altura, esta doença, pois, se provoca mais grave e traz bastantes consequências. O enfisema pulmonar, como vemos, é devido a uma bronquite crónica, pode ser surgida daí, como pode ser surgida através de contaminações também. É muito provável que venha do tabaco, pessoas que fumam muito e pessoas que têm graves problemas de asma. Há uma destruição enzimática, como eu acabava de falar, nas paredes dos alvéolos, o que quer dizer que, devido a tudo a que já foi falado aqui, por químicos, doenças, falta de vitaminas e proteínas, contaminação ambiental, uma má alimentação, contato com químicos e etc. As nossas proteínas que cuidam das enzimas não conseguem protegê-las, porque é essa a função das nossas proteínas, mas não conseguem proteger as enzimas, e daí parte a deterioração da mudança de gás do oxígeno com o dióxido de carbono. Os sintomas são dificuldade em respirar, indo progressivamente a pior se não se toma medidas corretas e rápidas, pode provocar insuficiência cardíaca e pode nos levar à morte. Vemos mais claro o que são os alvéolos do lado esquerdo, são os balõezinhos, e vemos que estes estão cobertos pela rede capilar, como se falava antes, e vemos do lado direito o que são os pulmões, com muitos piquinhos, que são exatamente os alvéolos, por isso é que ele é muito esponjoso. Uma vez mais nos demonstra uma pequena função dos alvéolos, como funciona, qual é a sua função, e a descrição geral é que é um tecido pulmonar normal e há um tecido pulmonar danificado por enfisema. O enfisema é uma condição pulmonar que causa dificuldade em respirar. Há pessoas com enfisema que têm as bolsas de ar danificadas nos pulmões, e com o tempo as paredes internas desses sacos enfraquecem e rompem-se, criando assim espaços de ar mais voluminosos, em vez de criar espaços muito mais pequenos, saudáveis. Isso reduz a superfície dos pulmões e, por sua vez, a quantidade de oxigênio
que atinge a corrente sanguínea, diminui. Temos uma descrição do que é um alveolo por dentro, ou vários alveolos neste caso, cada buraquinho é um alveolo, e vemos como eles estão por dentro e quando eles começam a ficar dilatados. Vemos que a parte que está mais castanha estão bem, são saudáveis, e a parte que está mais amarela são os danificados, precisamente por dilatarem. Quando nós expiramos, os alveolos danificados não funcionam normalmente e o ar antigo fica preso e não deixando assim espaço para a entrada do ar fresco e rico em oxigênio. Vemos uma foto de uma insuficiência respiratória crónica do enfisema. Esta foto já nos dá uma visão do que é estar em último grau de um enfisema pulmonar. Em último grau, as pessoas perdem muito peso, assim como algumas pessoas, a princípio da doença, ganham peso e têm que se cuidar. A maioria das pessoas com enfisema também tem bronquite crónica. A bronquite crónica é a inflamação dos tubos que transportam o ar para os pulmões, os brônquios, causando uma tosse persistente. Vemos o enfisema num dos pulmões, um pulmão bom e o outro pulmão com um enfisema. Esta é exatamente uma imagem verídica do como pode ficar um pulmão com um enfisema pulmonar quando ele começa sempre por uma mancha pequenina e com a continuação de não haver tratamento, não haver cuidados, vai enchendo e baixando pelo pulmão até que o apanha por completo, porque é a infecção de tal forma que o leva a fechar o pulmão todo e a ficar neste estado. Muitas pessoas não sabem, mas o câncer do pulmão pode ser uma das causas de um enfisema. Por isso, os enfisemas podem provocar muitos problemas. Há sempre pessoas que fumam demasiado, é uma das causas principais para uma doença de pulmonar obstrutiva e crónica. O tratamento pode atrasar a progressão da doença pulmonar obstrutiva crónica, mas não pode reverter o dano. Isto em último caso. Eu quero ser bem clara, isto em último caso. Porque quando um enfisema está em princípio, tudo tem uma solução. Não há que alarmar, não há que ficar nervoso, não há que se desesperar, porque todas essas coisas vão empeorar um enfisema. Assim que eu peço a quem tenha este problema, que se mantenha tranquilo, que se mantenha calmo, que tenha uma mente muito positiva, acima de tudo uma mente muito positiva. Não se deixem abater só porque um médico diz, ai, tens um enfisema pulmonar, não é? Mas sim cuidar, encontrar meios, como podeis encontrar meios para curar esse enfisema enquanto está a princípio. E já sabeis que nem sempre os medicamentos químicos são os melhores, como eu acabo de falar da tuberculose, não é? Estes são medicamentos que levam muitos químicos. Mas sim, se tens que os tomar, se é recitado pelos médicos, se tens que os tomar, ou se estás em último estado grave e és obrigado a tomá-los, eu aconselho a que os acompanhes com um suplemento vitamínico adequado ao teu problema. Para isso estamos aqui, para ajudar quem se queira expressar, quem queira pronunciar-se
e estamos aqui para ajudar nesse sentido. Os sintomas do enfisema podem estar presentes por muitos anos sem sinais. Nós podemos deixar de fumar há 40, 50 anos, mas vem um dia que isso passa-nos fatura. Porquê? Porque já está o problema dentro dos nossos pulmões e com o tempo vai-se agravando, ou por uma má alimentação, ou por falta de vitaminas, de proteínas, de minerais, etc, etc, etc. Você pode começar evitando atividades que dificultem a sua respiração. E para que o sintoma não se torne um problema que interfira nas suas tarefas diárias, a melhor recomendação que eu faço é deixe de fumar. Deixe de fumar ou evite certos trabalhos onde tenha que estar em contacto com químicos. Com o tempo, o enfisema causa dificuldades em respirar, mesmo quando você está no descanso. Quando consultar um médico? Pois consultar um médico quando tiver dificuldade em respirar, sem causa alguma, por exemplo, aparente por vários meses, especialmente se isso estiver empeorando ou se interferir nas suas tarefas diárias, e não ignore, convencendo-se de que é porque você está envelhecendo ou porque você não está em forma. Ou seja, muitas vezes nós dizemos, eu tenho tanta falta de ar, mas também estou tão gordinha, estou tão forte, tenho tanto peso a mais. Sim, isso é verdade. O peso a mais não ajuda nada, nada. Pelo contrário, vai empeorar a nossa saúde, porque se estivermos mais magrinhos, os nossos pulmões, os nossos órgãos aguentam mais qualquer problema de saúde do que se estivermos mais com excesso de peso. Mas isto não é a razão para que você se sente, se acomode e diga, porque estou assim porque sou gordo, estou assim porque sou doente de ossos, disto e de outro, e não posso mexer, não posso fazer exercício. Não, não é assim. Se tem problemas, se tem esses sintomas, a primeira coisa que tem que fazer é ir ao seu médico de família, explicar-lhe o caso e exigir ao médico que lhe mande fazer análise ao sangue, porque há análises ao sangue diretos que dão essa certeza se está ou não está com este sintoma, ou então vários tipos de radiografias. Se tem tanta dificuldade em respirar que não consegue nem subir as escadas, se os seus lábios e unhas ficam azuis ou cinza, ou se você se esforça demais, ou também alguns momentos em que as pessoas deixam de estar lúcidas, ou seja, há momentos, há minutos que de vez em quando há algo que falha no cérebro porque não estão lúcidos. Isso pode ser um aviso, pode ser um sintoma, pode ser do cérebro, mas pode ser um enfisema. Uma foto muito real do que é um enfisema nos pulmões, neste caso é só um pulmão, falta o outro, mas é uma imagem verídica, como realmente um enfisema toma conta de um pulmão. Como podemos ver, vê-se aí umas bolinhas, umas bolhinhas negras, isso são os alvéolos que não aguentaram o ar e começaram a ficar danificados e arrebentaram. Assim é como apresenta um enfisema em último caso. Continuo a dizer, em último caso. Não há que alarmar quando estamos a princípio. Há sim que tomar medidas. A princípio, a principal causa do enfisema é a exposição prolongada de substâncias irritantes transportadas pelo ar, que inclui o fumo, inclui também a fumaça da marijuana. Cuidado,
eu peço a todos, tanto jovens como não jovens, como pessoas maiores, como adolescentes, cuidado com o que vocês fumam, com que tipo de droga vocês se metem. A marijuana tem, sim, factores ricos na saúde, mas têm que ser prescritos pelo médico. Não é fumar de qualquer maneira. Hoje em dia a juventude pensa que fumar um charro de marijuana é sentirem-se homens ou sentirem-se mulheres, neste caso. Não, isso não tem nada a ver. O que vocês estão a fazer é matarem-se a vocês próprios mais rápido. É isso que vocês estão a fazer, a destruir a vossa juventude, a vossa vida e, ao mesmo tempo, a contaminarem também outras pessoas, não é? A contaminação da atmosfera e também os fumos e poeiras químicos. Raramente um enfisema ocorre devido a um distúrbio herdado de uma proteína que protege as estruturas elásticas dos pulmões, e essa condição também é chamada de enfisema por deficiência de alfa-1 antitripsina. Fatores de risco, todos quantos já foram aqui falados, não vale a pena estar a falar, a bater mais no ceguinho, como se costuma dizer em português, porque todos já foram aqui falados. Uma vez mais está a marijuana metida, o cachimbo, o cigarro. E também, uma vez mais, eu faço aqui um alerta que é pior um fumador passivo que um fumador ativo. O fumador passivo é aquele que não fuma, mas recebe todo o fumo e toda a contaminação da pessoa que está a fumar ao seu lado, ou das pessoas, ou devido a que antigamente os bares estavam sempre cheios de fumo de tabaco. Graças a Deus essa lei foi abolida, é bom, pelo menos para não empeorar, já que estamos muito mal nesse aspecto, mas pelo menos não morremos tão depressa. É a causa. A marijuana, continuo a dizer, ter muito cuidado com ela. As pessoas que pensam que fumar por vaporetas não faz mal aos pulmões, sim, faz mal aos pulmões, porque está a meter para dentro vapores contaminados. É um engano dizer, não, eu fumo uma vaporeta porque o tabaco tem mais contaminação, o tabaco tem 70 químicos. Não, é igual. O vapor que tu inspiras vai, à parte de te danificar os pulmões, vai provocar outros danos mais. Este problema de enfisema pode surgir mais em pessoas com a idade entre os 40 e os 60 anos. Vemos fatores de risco. A principal causa do enfisema é a exposição prolongada a substâncias irritantes, transportadas pelo ar e não só pelo ar, químicas também. A exposição ao tabagismo passivo, como podemos ver aqui esta foto, uns pais, tanto fuma a mãe como fuma o pai, e a criança está a inspirar todo este fumo. É um crime, um crime. Eu digo que odiem quem tem este hábito, por favor, começar a ter hábitos novos, a mudar de hábitos, vá para a varanda, vá para um quintal, vá para a rua, mas nunca fume nem num quarto, nem numa sala ou aonde esteja crianças e mesmo adultos cerca de vocês. Como vemos, refere-se também ao inalar o fumo do tabaco, é a causa de riscos que as pessoas que estão connosco podem vir a sofrer mais tarde estes danos. Temos mais um pulmão, outro pulmão que foi extraído numa operação. Vemos também que por inalar gases liberados por certos produtos químicos, poeiras, de cereais,
algodão, pessoas que trabalham em fábricas de cereais, eu recomendo que usem mascarilha, mas agora já todos usamos mascarilha, mas há uma mascarilha mais apropriada para não podermos respirar, que não nos deixa respirar tanta contaminação. O algodão também, a madeira ou produtos de mineração. É mais provável que você tenha um enfisema derivado a estas coisas. Exposição à poluição ambiental interna e externa. É a mesma coisa com também se estamos muito cerca dos gases de combustíveis de aquecimento, por exemplo, aquecimentos centrais, que aqui há os aquecimentos para aquecer as casas é com gasóleo, e esse é o pior que podemos ter, mas sempre que trabalhemos com esse tipo de combustíveis, devemos tomar umas certas medidas e umas certas precauções. As pessoas com enfisema também são mais propensas a ter colapsos pulmonares. Um pulmão colapsado pode ser fatal para a pessoa com enfisema grave, porque a função pulmonar já está gravemente comprometida, e isso é raro, mas sério, quando acontece. O enfisema pode aumentar a pressão nas artérias que ligam ao coração, aos pulmões, e isso pode causar um distúrbio chamado doença cardíaca pulmonar. Muitas vezes não sabemos de onde é que vêm esses problemas, e vem de um enfisema, na qual uma secção do coração se expande e enfraquece, e daí as veias coronárias que vão do coração aos pulmões ficam danificadas. Outra fotografia, como vemos, outra imagem real, como está um pulmão e como estão os alvéolos. E vemos que há pessoas com enfisemas que têm grandes espaços vazios nos pulmões, chamados bolhas, que são as que estão aí. Eles podem ter uma dimensão igual a metade do pulmão. Além de reduzir o espaço disponível para a expansão do pulmão, as bolhas gigantes podem aumentar o risco de pneumotórax. Para evitar o enfisema, há vários conselhos. Não fume, evite não inalar a fumaça e também os gases ambientais que muitas vezes nós respiramos. Quando há automóveis que vão a passar, que fazem muito fumo, nós às vezes não temos tempo de nos desviar e levamos com essa contaminação todos esses gases. Aqui diz-nos para usarmos uma mascarilha, uma máscara, pois nós agora já estamos a usá-la, por isso já não nos faz grande diferença usar uma máscara, para proteger os nossos pulmões. Trabalhos em ambientes que emitem gás ou poeira química, também se deve usar uma máscara. Diagnóstico do enfisema. Para determinar se você tem enfisema, o seu médico perguntará sobre o seu histórico médico e fará um exame físico. O seu médico pode recomendar uma série de testes de imagem, uma radiografia torácica, pode também acompanhar por diagnóstico com uma radiografia acompanhada de imagens. No entanto, uma radiografia no tórax também pode mostrar resultados normais, mesmo se você tiver um enfisema. A radiografia não é 100% eficaz, porque pode dar negativo e você já ser positivo nesse aspecto. Temos a tomografia, que é isso que eu falava, que é computadorizada, combina com imagens de raio-x tiradas de diferentes ângulos para criar vistas com cortes transversais dos órgãos internos. Há mais coisas sobre isso e, em último caso, também pode a pessoa ser um dos candidatos a uma cirurgia pulmonar. Para evitar o enfisema, não fume e evite inalar exatamente a mesma coisa como já se falou.
Também há um tipo de análise ao sangue que se pode fazer quando o médico manda-nos fazer esse tipo de análise ao sangue, atirado no pulso, só no pulso, e através daí dá os resultados se a pessoa é positiva em enfisema pulmonar ou não, e também dá se são removíveis bem o dióxido de carbono. Como vemos, há vários testes que se podem fazer e uma delas é exatamente com uma máquina que se chama espirómetro, no qual você deve soprar e essa máquina indica por numeragem a quantidade de ar que inspira e a quantidade de ar que expira. Daí pode-se vir a saber mais profundamente, ter mais ao certo sobre o enfisema pulmonar. Tratamentos. O enfisema é a doença pulmonar obstrutiva crónica, não pode ser curados, mais uma vez digo, quando está em último grau, mas existem tratamentos que podem ajudar a aliviar os sintomas e retardar a progressão da doença. Dependendo da gravidade dos sintomas, o seu médico pode surgir o seguinte: pode dar broncodilatadores, como podemos ver, ajuda a aliviar a tosse, a falta do ar, a falta de respiração, ajuda a relaxar as vias contraídas. Também são corticosteroides inalados, por isso eu dizia que tinham corticoide, como aerossóis, reduzem a inflamação e podem ajudar a aliviar a falta do ar. Nestes casos, em último grau, os médicos receitam sempre um antibiótico, o mais potente que pode existir. Se você tiver uma infecção bacteriana, como bronquite aguda ou pneumonia, os antibióticos são adequados, mas sempre acompanhados com suplementos vitamínicos naturais. Também deveremos ter uma terapia nutricional, devemos receber conselhos como comer corretamente. Nos estágios iniciais do enfisema, muitas pessoas precisam de perder peso porque estão um pouco obesas, enquanto aquelas em estágio avançado geralmente precisam de ganhar peso. A administração do oxigênio, como vemos, é através das narinas, são os cabozinhos que se introduzem nas narinas e é o oxigênio que muitas pessoas têm que usar durante 24 horas porque já não têm capacidade de respirar por elas mesmas, mesmo que sejam algumas horas ao dia. Há cirurgia recomendada em último caso, quando já está uma parte do pulmão muito contaminada, depende da gravidade do enfisema, o médico pode surgir um ou mais tipos diferentes de cirurgia. A cirurgia é precisamente para reduzir o volume do pulmão que está infectado. Nesse procedimento, os cirurgiões removem pequenas fatias do tecido pulmonar danificado e ajuda a que o restante do pulmão não seja afetado, porque, claro, quanto mais tempo está e se não há um certo tratamento, depois pode-se transportar de um pulmão ao outro. Também temos transplante de pulmão, isso já é em último caso. Temos também o transplante de pulmão é uma alternativa se você tiver danos pulmonares graves e outras opções que não funcionem, é assim. Mas mesmo sendo uma pessoa com um enfisema pulmonar, você pode exatamente tentar mudar os seus hábitos diários. Um estilo de vida e remédios caseiros. Se você tem enfisema, pode tomar uma série de medidas
para interromper a sua progressão e evitar complicações mais graves. Neste caso, andar de bicicleta, por exemplo, ajuda bastante a que os nossos pulmões comecem a dilatar e obriga a que o ar que está metido nos alvéolos, que não saem, não é? Porque está entupido, obriga a que eles trabalhem e obriga a que o ar que está contaminado dentro de nós comece a sair. Isto é uma causa, é uma terapia muito boa para as pessoas que têm enfisema pulmonar. Também há várias coisas que podemos ver, várias medidas que podemos ver, por exemplo, ir comprar, ao ir comprar, se é uma pessoa já em grave estado, procurar sempre horas onde não esteja muita aglomeração de pessoas. Os cozinhados devem ser o mais simples, ricos, mas mais simples para não ter muito esforço em cozinhá-los. Quando vai tomar banho, principalmente deve ser aconselhado tomar banho num prato de ducha, não na banheira, porque é mais fácil pôr um banquinho ou uma banqueta para se assentar e poder tomar, fazer a sua higiene, não é? Ter roupa adequada e simples de vestir e tirar para que não se canse tanto e etc, etc, por aí afora. Caminhar, ser um pouco de exercício, caminhar, andar de bicicleta, muitas coisas se podem fazer. Aqui vemos alguns tipos de exercício que podemos fazer em casa, não é preciso ir a nenhuma técnica, mas de qualquer das maneiras, se qualquer pessoa se quer, pode fazê-lo, não é? Pode pedir a um fisioterapeuta que o ensine a respirar. Exercite regularmente, evite infecções respiratórias, faça o possível para evitar o contacto direto com pessoas que têm resfriados ou gripes. Se você precisar interagir com grandes grupos de pessoas durante a temporada de gripes e resfriados, use uma máscara. Lave as mãos com frequência e leve consigo um pequeno desinfetante para as mãos à base de álcool para usar sempre que precisar. Neste caso, eu não digo que usem à base de álcool, mas sim que usem o desinfetante da Duolife, que é feito à base de ervas naturais. Dificuldade respiratória associada ao enfisema pode limitar severamente capacidades de participar nas atividades diárias. Muitas pessoas ficam retraídas e deprimidas e não querem sair à rua, não querem participar, não querem visitar sítios que tanto gostavam. Mas para isso também temos um suporte. Há pessoas que precisam de ser ajudadas, há pessoas que precisam de aprender a lidar com a situação destas doenças, com as mudanças que o enfisema provocou na sua vida. Então, é aconselhável a que expressem os seus sentimentos com outras pessoas, ou seja, que não se fechem, que não se fechem de tal forma que não queiram falar do problema. Não, este é um problema que tem que ser falado. Se você não tem confiança de falar com a sua família ou com a pessoa que é a sua companheira de vida, se não se sente à vontade, procure alguém que o possa ajudar nesse sentido. Isso vai ajudá-lo a sobrelevar um enfisema pulmonar que pode ser de grande ajuda e até de cura, posso dizer. Pode ser, como vemos, há estratégias de enfrentamento e suporte. Consideramos que há sempre conselhos de psicólogos. Procure um psicólogo. Considere ingressar-se em um grupo de suporte. Também é recomendável que você participe em um grupo de apoio de pessoas com enfisemas. É muito importante porque isso vai ajudá-la a liberar-se dos seus complexos, dos seus problemas,
principalmente mentais, porque isso ataca principalmente o nosso cérebro. Embora há pessoas que não gostam de estar em grupos de apoio, mas pode ser uma grande ajuda e uma grande informação na estratégia para outras pessoas que tenham o mesmo problema. Por isso eu aconselho sempre que dê um passo mais à frente, que se liberte dos seus preconceitos, dos seus medos, enfrente a vida com garras. Eu vou dizer algo que costuma-se dizer, eu penso que em Portugal também se usa isso, mas aqui usa-se muito também isso, encarar a vida, agarrar a vida pelos cornos, como se faz aos touros. Agarra a vida, não tenha medo, não tenha problemas, não pense que vai morrer de um enfisema. Sim, provavelmente pode vir a morrer de um enfisema, mas se você não tiver uma mente positiva, se você não for das pessoas que têm caráter, que quer viver, que quer desfrutar, que quer estar com a sua família, que quer um bem-estar, você provavelmente morrerá mais depressa que aquilo que pensa. Mas se você for destas pessoas assim, você é uma das pessoas que supostamente vai conseguir livrar-se deste problema, porque vai tomar umas certas atitudes positivas e também vai, com a sua experiência, ajudar a outros que estão a passar pela mesma situação. Por isso, nós estamos aqui para ajudar em tudo o que as pessoas necessitem nestes campos. Há uma preparação. A primeira visita que se pode descobrir se você tem enfisema é através de um médico. Ele vai fazer uma série de perguntas, como pode ver aqui, o que você tem, o que é que você fuma, muitas coisas. Isto realmente, o médico, se realmente estiver interessado no paciente, o médico vai lhe fazer muitas perguntas. Vai-lhe perguntar se já esteve exposto a fumos a largo tempo, se alguém da sua família tem problemas pulmonares ou problemas de câncer também. Tudo isto o médico vai lhe perguntar. Também vai lhe perguntar se toma algum tipo de medicação e você, neste caso, tem que ser muito claro, dizer os sintomas, dizer como começou, há quanto tempo, o que toma, o que não toma e que há na sua família herências, que provavelmente isto já vem de herência atrás. Nós temos que ser um livro aberto para o nosso médico, embora eu reconheço profundamente que há médicos de médicos. Eu posso dizer que há veterinários que cuidam melhor as pessoas, os enfermos, do que um próprio médico. Aqui eu tive uma experiência aqui com isso e um dia mais tarde contarei. E é um veterinário. E à parte disso eu posso vos contar algo. Eu tenho um veterinário dos meus animaizinhos todos, que descobri por causa de um gatinho que ficou muito mal quando me apareceu em casa. E levei esse bichinho a esse veterinário. Era um pouco longe da minha casa, mas pronto, nós fomos lá. Até hoje nunca mais deixei de ir a esse veterinário, porque esse homem, quando estudou para médico. Ele não estudou para veterinário, ele estudou para médico. E depois ele era cirurgião, era médico de clínica geral e cirurgião. Então, esteve vários anos trabalhando nessa profissão, que foi o que ele estudou. Mas devido a tanta corrupção que ele chegou a ver dentro desse hospital, com os próprios companheiros, que ele ficou tão traumatizado com a medicina nos hospitais, que ele saiu de ser médico e cirurgião e estudou para ser veterinário. Hoje em dia é o melhor veterinário daqui de Espanha, não é de Zaragoza, nem de Barcelona, nem de Tarazona. Não, ele é o melhor veterinário de Espanha. Ele estudou, é ele que dá
ensinamentos a outros futuros veterinários. Ele é um homem que, eu se levar umas análises feitas no hospital e que a minha médica de família diga, você não tem nada, isto não é nada, esteja tranquila que isto não é nada, isto são só uns números um pouquinho alterados, mas isto não é nada. Eu se levar essas análises a ele diz-me logo o que é, o porquê e o que se pode fazer. Por isso é que eu digo que há veterinários melhores que médicos. E então agora passamos à nossa fase dos nossos produtos para o enfisema pulmonar, que vamos dar aos nossos pulmões para recuperar essa vitalidade, para se ir recuperando pouco a pouco, porque isto não é de um dia ao outro, isto é lentamente, vamos recuperando lentamente, não é? Mas sim, são produtos naturais, medicinais, posso eu dizer, posso encher a boca e dizer medicinais, que eu tenho provas de pessoas, minhas amigas, que estão a ser tratadas com estes suplementos vitamínicos e fitonutrientes, porque a garrafa, os líquidos são suplementos vitamínicos e as cápsulas são fitonutrientes porque são mais apropriadas, mais acondicionadas a cada doença que nós possamos vir e querer tratar. Começamos então para os nossos pulmões de dar nem mais nem menos o conjunto destas duas garrafas, que é o dia e a noite. O dia vai nos dar todas as vitaminas, toda a energia que precisamos pela manhã quando nos levantamos e todas estas vitaminas que nos vão ajudar no nosso sangue, que nos vão ajudar nos nossos pulmões, porque os nossos pulmões também precisam de vitaminas. Se eles não tiverem vitaminas, não aguentam, morrem. E, como vemos, o dia é o começo de um belo dia pela manhã para podermos tratar o nosso enfisema pulmonar. E pela noite temos o nosso restaurador de órgãos. Não é só restaurador de um órgão do coração ou da bexiga, não. Ele restaura durante o nosso sono, ele durante as 8 a 9 horas do nosso sono, ele trabalha cada órgão do nosso sono, trabalha as suas horas, cada órgão tem uma hora de restauração. E o órgão que são os pulmões é um deles aonde o dia e a noite, neste caso a noite, vai restaurar os nossos pulmões, a garrafa negra. Exatamente, é própria para quando dormimos. Dá-nos um sono relaxante, tranquiliza-nos, dá-nos todas as vitaminas, minerais e tudo durante a noite, repõe-nos as nossas células que estão na transação de umas morrem e outras nascem. A garrafa negra é o que nos vai ajudar na restauração dos nossos órgãos. O aloe, o aloe vera, ou aloe, como se diz aqui, para o enfisema pulmonar é o principal também. Todos quanto eu vou deixar aqui são todos principais para este problema. Depois cada um toma a decisão que queira tomar conforme as suas posses. Mas isto é o que eu recomendo. O aloe pode-se dizer que é uma das curas para estes problemas de enfisema, de asmas, de bronquites, tudo quanto tem a ver com pulmões, com broncos, bronquiolos e alvéolos. Porquê? A parte de que o aloe é um tranquilizante
para toda a musculação que temos nos pulmões, vai nos tranquilizar os brônquios, os bronquiolos, os alveolos, tudo. Vai nos tranquilizar essa parte toda da nossa respiração, a ponto de facilitar a abertura dos canais para que nós possamos respirar adequadamente. E pouco a pouco, isto leva o seu tempo, não é de um dia ao outro, pouco a pouco isto vai se restaurando, você vai notando diferença na maneira de respirar, na maneira do seu sentir consigo mesmo, vai sentir diferença. Pelo menos, mínimo 3 meses é adequado este tratamento. O nosso líquido Gold não pode faltar nestas circunstâncias, não pode faltar. Tenho pena que não há o líquido Gold em cápsulas, porque há pessoas que são mais difíceis tomar o líquido, mas eu dou-vos umas dicas para que vocês possam tomar o líquido Gold com a maior facilidade do mundo, que é da maneira mais simples. Se vocês comem sopa, deitam a medida exata que a pessoa que os vai levar, seguir este problema, os dirá as quantias necessárias que deve tomar durante o dia. A tampinha é a medida. Pode tomar mais tampinhas ou pode tomar uma medida só. Neste caso, é recomendado tomar mais que uma tampinha. E estas tampinhas, você pode dividi-las nas suas refeições. Se come sopa, em vez de deitar azeite de oliva, deita no seu próprio prato uma tampinha ou 2 tampinhas de líquido Gold. É o nosso ômega 3, ômega 6, ômega 9 com vitamina D, que é o que nos vai ajudar aos nossos pulmões a desinflamar e ajudar a que essa infecção venha a reduzir-se. Se come saladas, é a mesma coisa. Em vez de usar o azeite, usa o nosso líquido Gold e deita igual o seu sal e o seu vinagre ou o seu limão. É igual, porque tem as mesmas, fica sempre com as mesmas propriedades. O líquido Gold só não pode ser fervido, só tem que ser tomado em líquido, frios ou em comidas menos fervido. A nossa vitamina C, que é tão rica em vitamina C, as baias de camu-camu, as famosas baias de camu-camu, que têm como mais de 2.000 miligramas de vitamina por cada 100 gramas, imaginem, por cada 100 mililitros, digo, por cada 100 mililitros desta vitamina estamos a meter para dentro do nosso interior mais de 2.000 miligramas de vitamina C. A nossa vitamina C vai nos ajudar a dar-nos mais energia, a que você possa fazer os seus exercícios, as suas tarefas diárias, vai lhe dar mais alegria, vai trabalhar em sinergia com o líquido Gold, porque tudo trabalha em conjunto. Eu costumo dizer que estes produtos, estes suplementos, estes fitonutrientes, são exatamente como uma empresa grande. Quando uma empresa grande tem muito trabalho, mete muitos empregados, não é? E ao meter muitos empregados, cada um tem a sua secção, mas todos trabalham em equipe. Pois os nossos suplementos é a mesma coisa. Quando, por algumas das circunstâncias, essa empresa começa a ter falhos de trabalho, vai reduzindo aos seus trabalhadores. Então o que é que faz? Vai ficando com os que já são mais antigos, com os que já têm mais experiência, mas os que são melhores. Ou, neste caso, todos são bons, mas há sempre um ou outro que é o principal para estes problemas. Pois os nossos suplementos trabalham precisamente como uma empresa. A nossa vitamina C trabalha em sinergia com todos, mas principalmente com o nosso líquido Gold.
Agora vamos dirigir-nos aos nossos fitonutrientes, que são as nossas cápsulas. Em primeiro lugar, tem o Borrelis Pro. Por quê? O nosso Borrelis Pro tem muitas propriedades adequadas ao enfisema pulmonar. Olha, ele leva orégano. O orégano é a base principal deste medicamento, embora tenha outros, mas é a base principal deste medicamento porque é um grande anti-inflamatório que nos ajuda nas doenças mais graves e nas doenças mais difíceis de combater. Por isso, o Borrelis Pro tem muitas propriedades boas, mas uma delas, eu dou só uma, não é? Mas uma delas é exatamente adequada para problemas difíceis, porque os enfisemas pulmonares costumam ser rebeldes de se curar, ou seja, resistem aos medicamentos, resistem à medicação. Então o Borrelis Pro é o que vai dar exatamente carga contra o enfisema pulmonar. O nosso procardiol. Por que o nosso procardiol? Exatamente por muitas razões. Também tem a romã. A romã é um antioxidante muito potente que nos ajuda no nosso interior, no nosso sangue. Ajuda-nos em muitas partes, mas principalmente no nosso sangue. E por que eu ponho o procardiol? Porque os nossos pulmões necessitam que quando transportam o oxigênio ao sangue e esse sangue vem ao coração, que haja uma boa circulação no nosso organismo para que seja transportada e essa circulação e esse oxigênio seja sempre renovado. Se houver uma obstrução de uma veia, pois essa veia não deixa circular bem o sangue, pois já não há tanto oxigênio no nosso organismo. Vai nos afetar uma das partes. Qual é a parte que mais afeta? Os nossos pulmões, já se sabe, não é? Afeta também o nosso cérebro, afeta o fígado, os rins, a bexiga, afeta tudo, mas principalmente os nossos pulmões. Por daí, o procardiol é o que obriga a que o nosso sangue e é o que obriga a que as nossas veias ou seja, todo o problema que elas tenham, até mesmo o colesterol, obriga a desaparecer o colesterol, obriga a limpar as veias para que o nosso sangue circule melhor e tenhamos uma melhor oxigenação no nosso organismo. O ProRelax não pode faltar aqui de maneira nenhuma. O ProRelax trabalha também em conjunto com o aloe vera. O ProRelax tem uma composição fantástica, entre elas tem, como se chama aí em Portugal, a cidreira, entre outras, mas eu falo da cidreira porque é uma erva que eu conheço muito bem e que é dedicada a tranquilizar o nosso sistema nervoso, para relaxar-nos, para dormirmos. As pessoas com enfisema pulmonar devem tomar o ProRelaxin porque o ProRelaxin trabalha com o aloe vera em conjunto, que fazem, enquanto o aloe vera dilata os brônquios e trata dos pulmões, o nosso ProRelaxin vai tranquilizar o nosso sistema nervoso, vai nos obrigar a relaxar, vai nos obrigar a dormir melhor pelas noites e a não termos insônias. Porque muitas vezes termos insônias agrava o sistema do enfisema pulmonar. Procelete não podia faltar também, porque o procelete é a razão de nos cuidar, de nos proteger que o enfisema pulmonar venha a transformar-se num câncer pulmonar. Por isso eu aconselho também exatamente o procelete, que tem muitas vitaminas, muitas proteínas, muito magnésio, está coberto de tudo. Muito importante neste momento que eu quero vos dizer
é o seguinte: as nossas cápsulas não fazem mal ao estômago. Já são próprias para que possamos tomá-las com a certeza de que não nos faz mal ao estômago, porque elas não abrem no estômago. Elas precisamente vão abrir precisamente à entrada dos nossos intestinos. É como se elas tivessem um chip. Quando nós as tragamos com água, elas entram no nosso estômago e começam a fazer a sua viagem diretamente aos nossos intestinos. Quando chegam aos intestinos, está o tempo limite delas e elas abrem, porque é precisamente nos intestinos que as nossas doenças se curam. Qualquer doença é através dos intestinos que se cura. Por isso o nosso laboratório, formou estes fitonutrientes que se transformam, que são cápsulas até à entrada dos nossos intestinos. E só a partir do intestino é que vai derramar toda a substância que tem, todas as vitaminas, para trabalhar em conjunto nas paredes da nossa microbiótica que temos nos intestinos. Estamos a chegar ao fim. Este é o final do estudo que eu acabo de apresentar. A partir daqui, depois eu vou pedir ajuda ao Luís sobre o final que vai aparecer. E uma recomendação muito grande para quem é saudável, para quem não tem problemas e mesmo para quem tem problemas. Todos nós deveríamos cuidar-nos diariamente com os 90 nutrientes. Nós diariamente devíamos de tomar 60 minerais, 16 vitaminas. Entre estas 16 vitaminas está também as vitaminas do grupo B12, ou do B1 ou B12. Temos 12 aminoácidos, ômega 3, ômega 6, ômega 9, mas o nosso ômega é muito rico, porque à parte disto, o nosso ômega tem a vitamina K, a vitamina MK7 e tem também a vitamina a vitamina D, a vitamina do sol, que é o que nos ajuda na inflamação e nas infecções dos nossos organismos. Essa vitamina é o que nos vem ajudar a repor todas as nossas energias, a fortalecer o nosso sistema imune para estarmos protegidos e aguentarmos todas as viroses que possam alcançar o nosso organismo. Aqui termino aqui este estudo. Eu espero que tenha sido de grande ajuda. Eu espero que qualquer pessoa que tenha problemas de enfisema pulmonar, que viva uma vida feliz e que viva essa vida em conjunto com quem queira, com quem mais ama, sem limites, porque não há limites. E desejo que seja muito feliz e que tenha uma boa continuação de uma noite muito feliz. Mas à parte disto, antes de terminar, eu tenho uma pequena prenda para vocês. Eu vou pedir ao Luís, eu vou deixar de compartilhar a minha pantalha e vou pedir ao Quero agradecer a todos que estão aqui presentes por me acompanharem uma vez mais nesta sessão de estudo. O tema de hoje é delicado, mas não é a causa de deixar de viver feliz e sem limites. Por isso eu dedico esta música a todos como presente meu. Espero que desfrutem destes minutos tão preciosos e deixem-se levar pela sua imaginação. Em ela não há limites. A nossa imaginação é a única que nos pode transportar até mais além do que se vê.
Deixe-se levar pela sua imaginação. Feche os olhos e desfrute destes minutos com esta música. Obrigado a todos. You do not decide where you start. But, do you wonder? Where are you today? Who supports you? How do you eat? How do you live? What choices do you make? What does happiness mean to you? What if, right next to you, there are people who chose to live differently, on their own terms, with their dreams, big, small, the tiniest, who say dreams don't come true, you need to make them come true. People who support you because you are there, not because you possess or not, who believe that you can achieve any goal, a goal which is important to you, who will provide the necessary tools, support, knowledge, experiencing. The only thing you need is a decision. It is your responsibility. We believe that changing the environment, way of thinking, and habits is enough to act differently. Think differently, achieve, reach, win. Remember, you are the resultant of 5 people with whom you spend most of your time. Experience with us and win your life. It's not about being on your way to happiness, but about being happy here and now. You do not decide where you start, but you do decide where you get. Will you give yourself a chance? Will you join our community? Regardless of which way you choose, the decision is yours. It is your responsibility. Be yourself. Be special. Be the answer.